qual seria o título da palestra, porque a parábola do rico e do Lázaro é assim titulada por Karl Schutel no seu livro Parábolas e Ensinos de Jesus. Se a gente for pesquisar, por exemplo, Kardec, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, ele traz como a parábola do mal rico. Está lá no capítulo 16 depois, para quem quiser pesquisar, parábola do mal rico, é isso mesmo. Até vim aqui para ver se eu não estava fazendo confusão. E no livro de Hubert Holden, que é um livro maravilhoso, mesmo não sendo um livro espírita, mas que traz reflexões valiosas, a gente observa esta parábola com o título aqui, O Rico Avarento e o Pobre Lázaro. Então é importante a gente entender que a divergência do nome é o que menos importa aqui. O importante é a gente extrair as lições que ela nos possibilita. E eu preciso aqui confessar um detalhe. Eu já tinha lido esta parábola não sei quantas vezes, no próprio Evangelho segundo o Espiritismo, e nunca tinha parado assim para prestar um pouco mais de atenção nos detalhes, né, nos detalhes que ela nos proporciona. E aí, quando a gente é convidado para fazer uma palestra e escolhe o tema, a gente tem que, às vezes, ali fazer uma pesquisa um pouco mais aprofundada. A gente acaba se deparando com detalhes importantes que, numa primeira passada, realmente a gente não percebe. E é importante que a gente perceba, porque é a questão do aproveitamento daquilo que Jesus queria nos trazer. Então a gente vai ver que esta parábola, ela inclusive não tem um desfecho em que todos nela ficam bem. A gente vai perceber que um dos personagens aqui ficará numa situação desconfortável, mas é uma situação nada mais do que construída por ele mesmo. No caso aqui, o rico, ou o mal rico, ou, como vai dizer aqui Humberto Holden, o rico avarento. Então, esse é o ponto que a gente precisa. Eu queria, então, já deixei aqui os três autores, né? Kardec, Karl Schutel e Humberto Holden, que me auxiliaram para montar essa palestra, mas é claro que dá para também pesquisar em outros livros, outras referências importantes. Eu vou fazer a leitura da parábola de uma vez só e depois a gente volta trazendo trechos, analisando versículos, às vezes uma palavra específica, e vocês vão perceber, como eu percebi, a riqueza de detalhes que Jesus nos proporcionou com essa parábola de uma maneira assim que vai nos auxiliar a enxergar o mundo interno e o mundo externo com lentes melhores, que é a lente do próprio Evangelho. Disse então Jesus, está lá no Evangelho de Lucas, capítulo 16, versículos 19 a 31. Diz então: Ora, havia um homem rico, e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também um certo mendigo, chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico. E os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. Eu vou fazer uma breve pausa aqui, só para a gente perceber que isso aqui vai explicar tudo o que aconteceu depois. Tinha um homem rico que se banqueteava à vontade, e na porta de sua casa um mendigo que lhe implorava as migalhas que caiu, desejava, né, as migalhas que caíam da mesa dele, e nem isso conseguia. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. E no inferno ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males. E agora este é consolado, e tu atormentado.
E, além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá para cá. E disse ele: Rogo-te, pois, ó pai, que o mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. E disse ele: Não, pai Abraão, mas se algum dentre os mortos fossem ter com eles, arrepender-se-iam. Porém, Abraão lhe disse: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscite. E aí finaliza então a parábola. E a gente vai ver quanta riqueza ela nos traz, quantos detalhes ela nos proporciona, e tentando extrair novamente, então, um olhar um pouco mais misericordioso, se assim posso dizer, de menos indiferença para com aqueles que sofrem. Que quando a gente percebe aqui, então, tinha um rico, e aqui os detalhes são chocantes, né? Vestia-se de púrpura e de linho finíssimo. Então era um rico que de certa forma, esbanjava um pouco da sua riqueza, como destaca Jesus. E aqui então temos o mendigo na porta. E este é um símbolo que encontramos na sociedade. Quando a gente percebe, não talvez na figura pessoal, um rico diante de um mendigo, mas quando olhamos no Rio de Janeiro, por exemplo, condomínios luxuosos e logo ao lado a gente percebe favelas em que as pessoas vivem numa situação realmente dramática, com uma limitação tremenda, com muitas dificuldades. Então, isso é essa parábola é um retrato da sociedade. Então, a gente precisa, primeiramente, reconhecer isso. Mas, ao mesmo tempo, a gente pode analisar que ela fala um pouco do nosso comportamento, né, de como a gente deve lidar com estas situações, com tudo isso que nos envolve, de uma maneira ou outra. Seja falando de um bairro ou outro, seja de um país em relação ao outro, já que temos o próprio planeta. Países com índice de desenvolvimento humano altíssimo, com PIB per capita elevadíssimo. E no mesmo planeta nós observamos países em que a miséria, a fome, tornam ali quase todos mendigos. Mas mesmo nestes países formados ali por uma grande maioria de mendigos, a gente vai perceber que há casas suntuosas e luxuosas em que revela a gravidade, por exemplo, da desigualdade social. Desigualdade social, que vai destacar Allan Kardec no Livro dos Espíritos, é obra do homem e não obra de Deus. Está na questão 806. E se a gente olhar para o Brasil, segundo estatísticas que eu pesquisei, e está aí à disposição para quem quiser, é só bater no Google lá, sites confiáveis e do próprio governo, inclusive, mais de 100 milhões de pessoas no Brasil vivem com R$ 413 por mês. É a média. Talvez na casa moram 3 pessoas, só uma tem emprego, ganha R$ 1.200, 1.239 para ficar uma conta exata. Então, com aqueles R$ 1.239, 3 pessoas vivem. Então, dá uma média por pessoa de R$ 413. Essa é a realidade de mais de 100 milhões de brasileiros. Então, a gente pode pensar assim, então no Brasil todo mundo é muito pobre, todo mundo vive com isso. Não. Né? Há um grupo de 42 bilionários brasileiros, por exemplo, essa informação ela é de julho agora deste ano, que durante a pandemia, nesse período relativamente curto, no sentido de para ter um crescimento tão grande da riqueza, este grupo, composto por 42 pessoas, viu a sua fortuna subir 27%. Saltou de 123 bilhões de dólares para 157,1 bilhões de dólares. Então nós temos aí quase R$ 1 trilhão
na mão apenas de 42 pessoas. Então a gente observa que a própria legislação humana, como Kardec vai trazer também, agora já na lei do progresso, a legislação humana vai se modificando com a finalidade de diminuir essa discrepância. Se a gente sabe que a igualdade plena ela não é possível, porque o próprio Kardec recebe essa informação dos espíritos por conta da diferença de inteligência, a gente percebe que há uma tendência, né, de que essas desigualdades se diminuam, porque se de um lado tem muitos ou poucos bilionários, de outro há muitos que passam fome. Então, essa mesma sociedade em que 42 indivíduos reúnem quase R$ 1 trilhão, é a mesma que vai se deparar, por exemplo, com pessoas revirando lixo para conseguir comida. Pessoas rasgando sacolas nas nossas cestas de fora, né? Ou pessoas indo nos lixões, em que o lixo da cidade é levado para que ali elas possam conseguir, talvez, algum tipo de comida que foi jogada fora, ou para pegar ali restos, né, de materiais reciclados, para, a partir daquilo, e olha que ela ainda faz um trabalho maravilhoso em relação a aproveitar melhor os produtos que podem ser reciclados. Então a gente observa em muitas cidades essa realidade triste, em que indivíduos buscam comida nos lixos. E o Brasil é um dos países mais desiguais do mundo, dependendo do ranking está em segundo lugar, dependendo está ali em nono, décimo. Então é chocante, a gente tem que trazer isso para a discussão, porque se a desigualdade é obra do homem, o homem precisa agora tentar fazer alguma coisa para minimizar tudo isso, porque quando se minimiza a desigualdade, se minimiza o sofrimento. Como no caso aqui deste homem, que estava na porta de um homem rico. Eu só gostaria de destacar, gente, que esta parábola é uma alegoria. Ela não existiu de fato, assim, Jesus não contou ela, creio eu, pensando num caso específico. Então Jesus contava histórias com um fundo moral, e esta é uma das mais belas de todo o evangelho. Então a gente observa que na porta da casa deste rico que esbanjava, havia ali então um mendigo. Qual que era o desejo do mendigo? Possuir a casa, possuir a propriedade privada do rico, possuir o carro do rico, possuir as roupas finas e elegantes que o rico se vestia, possuir os vinhos, possuir todo aquele luxo que o rico usava? Não. O que o mendigo queria era apenas as migalhas que caíam da mesa do rico avarento. É bom distinguir, que a gente vai observar um pouco mais para frente, que não é o fato de ser rico que levou esse homem para o simbólico inferno ou Hades, né, dependendo da tradução. Não foi a classe social que levou um para o céu e outro para o inferno, mas isso aqui é assunto para daqui a pouco. Então, o detalhe aqui é importante. Se tem alguém esbanjando de um lado, outro passando fome de outro. E o que este que passa fome queria era só comida. Não era o luxo daquele dono da casa. E aí a gente percebe que a figura de um cão lambendo-lhe as feridas é importante, porque aqui há um indivíduo, a gente pode analisar por esse ponto de vista, além de tudo, abandonado, em que a única companhia era um cão. E a gente vê essa realidade na rua, nas ruas, com os moradores que vivem em situação de rua, tendo como companhia, eu já conversei com vários deles, uma companhia agradável de um cão. Então eles encontram ali num animal quase que uma companhia, um amigo mesmo que vem dividir ali um pouco do seu tempo. E que Jesus, já na sua época, trazia então, nesta parábola, esse símbolo também de como o animal pode nos auxiliar. Eu fiz algumas pesquisas aqui e vi que há quem defenda que o animal, por exemplo, lamba as feridas, porque talvez ali na própria saliva do animal pode ter algumas questões que auxiliariam, mas isso não é recomendado. Entrei em alguns sites que falam que isso pode ser até perigoso, é o que se sabe até o momento. Então aqui é apenas um símbolo trazido por Jesus. Avançando então na parábola, quando vai dizer então que o mendigo morreu,
e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. Aqui é outro símbolo, porque seio de Abraão, Abraão é o patriarca dos hebreus. Então, se tem um lugar que todo mundo queria ir, é ficar ao lado de Abraão. Imagina uma coisa dessa. A gente hoje desencarnar, por exemplo, e ficar junto de Jesus. É o sonho de todo cristão, acredito. E aí, o mendigo morre e vai para esse local. E o rico morre, detalhe, é que diz, o rico foi sepultado. Quando se fala em sepultamento, e é Humberto Holden que vai trazer essa possibilidade, diz ele que certamente o rico foi sepultado com grandes cerimônias, com música, com hinos, com muitas pompas. E talvez o mendigo, que aqui não cita, nem sepultado foi, talvez foi apenas jogado num canto qualquer. Ou, na atualidade, por exemplo, alguém que morre por aí, às vezes vai no meio do mato se esconder do frio, e lá morre e lá fica, porque não vai fazer falta para a sociedade. Quando é descoberto, por exemplo, às vezes é até sepultado como um indigente, porque que diferença faz mais um ou menos um mendigo para a sociedade? É o pensamento de muitos. Então aqui é um detalhe importante, que agora o rico recebe as pompas mundanas, o pobre não. Humberto Holden chega a dizer que talvez o pobre tenha morrido de fome, que é uma realidade. Há pessoas morrendo de fome. Vemos um período agora que nessa semana teve dias ali de frios intensos, e a gente teve notícias de pessoas em São Paulo e certamente em outras cidades morrendo de frio. Então, e aí? Será que as pompas do velório garante um local agradável? Será que não ter a pompa, as pompas ali, as cerimônias, os ritos, indica que alguém é inferior, moralmente falando, espiritualmente falando? Então a gente precisa entender agora que, mostrando que um foi para o seio de Abraão e o outro foi para o inferno, que simbolizam céu e inferno, paraíso e local de trevas, quer dizer que a forma como você é sepultado, quer dizer que a quantidade de homenagens que você recebe não significam praticamente nada. É claro que indivíduos muito queridos que fizeram bem, pode ali, eventualmente, fazer muito bem a muitas pessoas e receber coroas de flores, homenagens, músicas, cartas, enfim, pode. Mas o que não deve ser entendido é que a evolução espiritual depende da quantidade de homenagens recebidas. Este é um ponto interessante que a gente precisa deixar bem reforçado. Porque vai dizer logo na sequência, né, um foi sepultado e outro foi para o seio de Abraão, que no inferno o rico ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Então aqui também serviu de embasamento para muita gente pensar, falar, será que o inferno então agora tem chama, tem fogo, é quente? Há quem defenda que o inferno é frio, não vou entrar nesses detalhes. Mas aqui vai representar agora a lei de causa e efeito. A lei de causa e efeito. Porque não foi, repito, a classe social que determinou o destino de cada um. Porque a gente vai ver ricos, bondosos, generosos, que fazem bom uso da riqueza, que ao desencarnarem não vão para locais ruins. Se eles fizeram bem com a riqueza que possuíam, obviamente eles terão, digamos, a consciência tranquila. E eles serão, consequentemente, atraídos para aquilo que muitos chamam céu, paraíso,
alguns chamam de nosso lar, a gente pode dizer assim, de uma maneira mais ampla, serão atraídos para lugares bons, em que eles, através dos seus merecimentos, através dos seus esforços, agora têm o direito de acessar estes locais. Da mesma forma, a gente não pode achar que o que levou o pobre, o mendigo, ao seio de Abraão tenha sido a sua classe social. Porque, da mesma forma, podemos observar pessoas que vivem numa situação financeira miserável, lamentável, mas que, a partir disso, naquilo que Humberto Holden vai trazer, ao invés de se resignarem, se tornam pessoas revoltadas. E, a partir dessa revolta, podem se complicar na encarnação. Então, é importante destacar estes pontos, que Kardec vai dizer bem que a prova da riqueza e a prova da pobreza são diferentes, mas importantes. Que ambas podem auxiliar o espírito a subir degraus na questão do progresso, mas, ao mesmo tempo, ambas as situações podem levar os espíritos a fracassos. Então, reencarnar pobre não é uma garantia de que, opa, quando eu desencarnar, eu vou para o céu. E, ao mesmo tempo, reencarnar rico também não é indício de que, quando desencarnar, coitado, vai para o inferno. Não, a questão é como nós agimos, como nós atuamos enquanto pobres ou enquanto ricos. No caso aqui, o rico avarento, como bem destaca Humberto Holden no seu livro Sabedoria das Parábolas. E um dos sofrimentos que o avarento experimenta no mundo espiritual é ver-se privado daquilo que abusou. Então, o avarento no mundo espiritual, ele deseja ter as mesmas regalias de antes, e não tem. Imagine. Porque ele estava acostumado com aquilo. E agora ele ficou tão vinculado aos prazeres mundanos, aos prazeres terrestres, que ele deseja ter aquilo no mundo espiritual e não tem. Ele é privado disso. Um dos sofrimentos, por exemplo, do egoísta, e Leon Denis vai trabalhar isso muito bem no livro Depois da Morte, é ver-se privado do contato dos outros para lhe auxiliar. Porque eles criam um mundo em que eles são o centro do universo. Tudo gira em torno deles. E quando chegam no mundo espiritual, eles, de certa forma, vão encontrar aquilo que eles criaram. É a criação da sua própria mente. Se eles criaram um mundo isolados, eles se depararão isolados do auxílio. E um dos sofrimentos dos orgulhosos é ver acima de si aqueles que humilhou com seu orgulho. Então aqui agora há uma inversão, em que o rico, colocado ali no topo, né, da pirâmide social, vê essa pirâmide invertida e vê acima dele o mendigo. Isso me fez lembrar daquela passagem lá do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 2, item 8, da Rainha de França, em que ela vai dizer, gente, e é emocionante, eu recomendo que leiam, que reflitam, capítulo 2, item 8 do Evangelho segundo o Espiritismo. Ela dá um depoimento fortíssimo, um depoimento muito forte, em que ela vai dizer, rainha entre os homens, como rainha julguei que penetrasse no reino dos céus. Então, opa! Vocês já ouviram aquela expressão? E recentemente, em alguns casos, né? Você sabe com quem você está falando? Você sabe o que eu sou? Olha, você sabe quem é meu pai? Quando a pessoa mesmo não é muita coisa muito importante, no sentido de ter poder, aí ela vai no pai, no amigo. Olha, eu sou amigo do fulano, eu sou filho do Beltrano. E aqui a rainha imaginou, né? Opa, rainha entre os homens, como rainha julguei que penetrasse no reino dos céus. E ela diz, que desilusão. Que humilhação, quando em vez de ser recebida aqui qual soberana, vi acima de mim, mas muito acima, homens que eu julgava insignificantes, e aos quais desprezava, por não terem sangue nobre. Oh, como então compreendi a esterilidade das honras e grandezas que com tanta avidez se requestam na terra.
Então agora ela, como aconteceu com o rico avarento da parábola, ergue os olhos. É como se ao perder o corpo, a sua visão se ampliasse. E ela não enxergasse mais os rótulos, as mesquinharias do mundo. E quando a gente deixa de enxergar isso, passa a perceber a essência dos indivíduos. E ela percebe então que a essência de muitos daqueles que ela julgava inferior era muito superior às dela. A gente pode observar hoje, se a gente levar para outro ponto de vista, aqueles que se julgam superiores por conta da sua orientação sexual. Terão uma surpresa ao chegar no mundo espiritual e ver que acima de si há muitos daqueles considerados perversos, homossexuais, transexuais, bissexuais, e vão ter uma surpresa. Poxa, mas eu achava que ser heterossexual era garantia de evolução espiritual. Ou aqueles que julgam que a cor da pele importa. E chegar lá e falar, puxa, eu achei que a cor da minha pele me dava um ar especial, que eu fosse chegar aqui agora e ter um local de espíritos muito evoluídos. Então, a gente pode trazer essa reflexão da parábola do rico e do Lázaro para várias outras questões em que indivíduos se acham superiores não pelo amor que exercem, mas pela condição, pela classe social, pela cor da pele, pela orientação sexual, pelo sexo, já que homens se acham superiores a mulheres. Então isso aqui é um trecho repleto de símbolos. E um detalhe importante que Humberto Holden vai nos trazer na sua reflexão é que o rico, ele não demonstra arrependimento. Ele só quer o alívio. Ele não diz assim, olha, estou arrependido. Ele pede, olha, Lázaro, molha a ponta do dedo na água e venha refrescar a minha língua. Isso aqui não indica arrependimento, ele só quer um alívio. E Humberto Holden faz uma análise brilhante. Gente, esse livro eu estou encantado com ele. Vai dizer que o rico da parábola era um pecador gozador. Gozava dos prazeres mundanos. Agora virou um pecador sofredor. Mas continua pecando, no sentido de erro. Então, antes ele errava e gozava os benefícios do erro. Agora ele sofre as consequências do seu erro sem mostrar o mínimo de arrependimento. E avançando um pouco na análise, a gente observa aqui as penas e recompensas, né? Disse, porém, Abraão, filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males. E agora este é consolado, e tu atormentado. Inversão de papéis e sensações. A literatura espírita fala disso o tempo todo. Allan Kardec explora isso demais. Daqueles que vivem apenas com alegrias terrenas, ao desencarnarem, fala, opa, a sua alegria já foi dada. Você já recebeu as recompensas, entre aspas. Não dá também, né, meu filho, para viver alegrias na Terra o tempo inteiro, só prazer mundano, desencarnar e continuar só com prazer, só com alegria. Porque senão a pessoa, coitada, aqueles que viveram tragédias terrenas, que foram resignados, chega do outro lado, tragédia do outro lado. Ah, mas não é possível, tem que haver um momento em que, como vai dizer Jesus, em que os humilhados são exaltados e os exaltados são humilhados. Inversão. Que Jesus fala em vários momentos do seu evangelho. Uma bem-aventurança que dá para a gente trazer para essa análise, bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Coloca no futuro, olha, vai haver um consolo para os aflitos. Por isso, a bem-aventurado significa felizes. Em algumas traduções, traz essa ideia de avante, né? Avante os aflitos, porque serão consolados, ou seja, aflitos, não fiquem parados, avancem, porque lá na frente serão consolados. Esse lá na frente pode ser daqui a pouco, nessa encarnação. Mas há casos, e a gente percebe muitos, eu conheço vários, vocês também certamente conhecem, de que a pessoa desencarna sofrendo. Desencarna em dificuldade. E precisa existir, então, a imortalidade da alma para que esta pessoa encontre do outro lado
o consolo prometido por Jesus. Que vai dizer na parábola, e além disso, ou seja, além de que um recebeu a recompensa enquanto estava encarnado e o outro só dificuldades, agora há essa inversão, ele vai dizer, e além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, que agora Abraão coloca, né, nós, né, ele e o mendigo. Tipo assim, mendigo, tamo junto, né? Como se fosse o hashtag, tamo junto. E vós, né, opa, o rico e aqueles que estão com você. Então há um grande abismo entre esses dois. De sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. E alguém pode ver, ai, tá vendo? O céu é impenetrável. E quem está no inferno ficará lá eternamente. Porque Jesus contou na parábola que quem está no inferno não vai para o céu e quem está no céu não vai para o inferno. A gente precisa agora tirar o espírito da letra, porque tem um verbo aqui que é importante. Olha, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam. Então o verbo querer é importante. Nem tampouco os de lá, ou seja, os do inferno, passar para cá. Porque não basta querer. Ah, eu quero ir para o céu. Opa, meu filho, como é que é? Como é que é assim, querer ir para o céu? Ah, o céu não existe, eu quero ir para o nosso lar. Ah, tá. Aí você acha que vai desencarnar e fala assim, eu quero ir para o nosso lar, aí puf, um passo de mágica vem, você aparece no nosso lar. Já pensou a gente desencarnar e falar assim, nossa, eu quero estar lá junto com Jesus, meu filho, você vai só atrapalhar lá o local do mundo celeste. Então não é assim, eu quero ir. É necessário ter merecimento. É necessário conquistar esse acesso, esse passaporte. Então, se a gente. O nosso livre-arbítrio, que vontade tem muita relação com livre-arbítrio, né? Nem tudo que a gente quer, a gente pode. A nossa liberdade é limitada. E o nosso limite se amplia na medida em que a nossa evolução se amplia. Quanto mais evoluídos, mais livres. Quanto menos evoluídos, mais presos. Há um círculo estreito. Um exemplo claro, aqui no nosso mundo, aqueles que cometem crimes, que são julgados e condenados à prisão, eles têm a sua liberdade cerceada, limitada. Então não basta alguém que está na cadeia agora falar assim, ah, eu quero visitar um museu, eu quero visitar um espetáculo que está tendo no teatro. É assim que funciona? E aí falou, opa, já que você quer, eu vou liberar então você para ir. Não é assim. Há regras no nosso sistema aqui carcerário, enfim, para que o indivíduo tenha a sua liberdade depois ampliada para regime semiaberto, depois regime aberto, até que ele cumpra toda a pena e fica de fato livre na Terra. No mundo espiritual não é diferente. Então aqueles que estão em mundos inferiores, em planos inferiores, não podem acessar mundos superiores. Há uma diferença aqui de vibração, inclusive, né? Os espíritos não têm essa condição. Agora, há a possibilidade dos superiores visitarem os inferiores. Isso pode. A gente vê isso muito em várias obras, em que espíritos superiores fazem trabalhos ali de socorro àqueles que estão abaixo de si. Mas a questão aqui, a gente pode em outra palestra trabalhar isso melhor, é da gente entender que céu e inferno, como muitos utilizam essa parábola para tentar explorar de que céu e inferno de fato existem, são estados de consciência. E o Bert Holden, eu vou citá-lo mais uma vez porque eu realmente fiquei encantado com a análise que ele fez no capítulo, ele vai dizer que céu e inferno não são lugares além túmulo. Isso é importante, não são lugares além túmulo. Céu e inferno são estados da consciência, criados pelo homem. Céu e inferno são estados de consciência criados pelo homem. O Papa João Paulo II, e eu sou muito fã desse Papa atual, Papa Francisco, ele é um ser humano maravilhoso. Não sei vocês, quem quiser depois pode comentar aqui no chat, mas o Papa Francisco é muito iluminado. Eu adoro a sua fala, a sua sensibilidade, a sua humanidade.
que realmente precisa ser valorizada e copiada, mesmo para nós espíritas. Falar, o Papa é Papa dos católicos, mas ele inspira, mesmo aqueles que não são católicos. Eu, pelo menos, me sinto inspirado muitas vezes por ele. O Papa João Paulo II, o antecessor do Bento XVI, Joseph Ratzinger, o Papa João Paulo II era o Carol Wojtyla, ele disse certa vez que céu e inferno são estados de consciência. Eu até brinco, né, que eu acredito que eles devem ter lido alguma obra de Allan Kardec para ter essa compreensão de que não é um local circunscrito como vários religiosos no catolicismo pregam. E aí Humberto Holden vai explicar que o reino dos céus está dentro de vós. Quem disse isso foi Jesus. E Humberto Holden continua dizendo, e o reino do inferno também pode estar dentro do homem. A mentalidade, agora essa jogada que ele faz aqui eu acho genial. A mentalidade de um defunto, palavras dele, é a mesma depois da morte, que foi durante a vida. O pecador impenitente, é um termo que ele usa, continua a ser pecador após a morte, enquanto persistir na sua mentalidade pecadora. Então a gente percebe que morreu. Como vai dizer Chico, morte é uma mudança completa de casa sem a mudança essencial da pessoa. A gente vai mudar de local, mas continua sendo quem somos. Então não há mudanças dramáticas. No primeiro momento, não. Com o passar do tempo, a gente vai tomando maior consciência da vida. E ele vai dizer, então, o materialista gozador, Humberto Holden, se converte num materialista sofredor. Então, a mente é a mesma. Ele antes gozava os prazeres mundanos. Agora, ele é um sofredor. Mas a mente materialista, como vai dizer Humberto Holden, continua a ser um materialista pecador. Então, como ele continua em erro, a expressão aqui é pecador, mas em erro, ele só muda de alguém que gozava do erro que tinha, que praticava, para alguém agora que sofre. Mas a mente continua sendo aquele que erra. E por isso há um abismo entre nós e vós, entre materialismo e espiritualismo. Porque materialismo, e eu conheço amigos ateus, até materialistas, que são de um coração enorme. Mas Leon Denis chega a falar que os materialistas que são generosos são não por causa do materialismo, mas apesar do materialismo. Porque o materialismo, enquanto doutrina, aquele que não acredita em nada além da morte, ele estimula os indivíduos a apenas curtir a vida no momento presente. Já que, como não tem nada depois, é cada um por si. Não dá nem para falar que é Deus por todos, porque eles não creem em Deus. Então, o materialismo resseca os corações. Então, há materialistas generosos? Sim. Mas eles são generosos apesar do materialismo, e não por causa dele. E o são, talvez, por questões diversas, diferentes, que não vem que agora ao caso a gente estudar. O caso aqui da parábola era um rico avarento materialista, como vai dizer Humberto Holden na sua reflexão. E avançando, já caminhando então para o final da parábola, Jesus diz, e disse ele, continuou o rico pedindo para Abraão, rogo-te, pois, ó Pai, que Lázaro mandes à casa de meu pai. Na verdade, rogo, ó Pai, que o mandes à casa de meu pai. Que mande quem? Mande Lázaro. Pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Então agora é estratégia. Opa, beleza. Já que há um abismo entre nós e vós, tem como o senhor mandar Lázaro para ir lá na minha casa, falar com os meus irmãos, para tomar cuidado, que olha aqui a minha situação. E aí? E aí disse-lhe Abraão, tem Moisés e os profetas, ouçam-nos. Quando eu li isso aqui, sabe aquela expressão que tinha muito assim entre os jovens, né? Quando alguém dá uma patadinha assim, dá uma resposta de certa forma mais dura, e a gente fala assim, toma, bem feito, agora aguenta aí, né? É isso aqui. O rico quer que Abraão mande o Lázaro ir lá avisar os parentes, e ele fala, não,
Ele já tem Moisés e os profetas, ouçam-nos. Agora se virem com o que tem. E aí, o coitado do Ícaro, eu estou até com dó dele aqui, ele continua, ele não desiste, ele é persistente. E disse ele: Não, pai Abraão, mas se algum dentre os mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Quando eu li isso aqui, eu pensei assim, sei, aham. É aquela falsa ideia, né, de que a gente quer que o outro se transforme, mas não depende do nosso querer, depende do outro querer. A gente tem essa vontade quase que instintiva de querer aqueles que amamos numa situação melhor do que estão, de querer aliviar o sofrimento dos outros. Isso faz parte. A gente não está aqui para desestimular esse tipo de anseio. Só que depende do querer dos outros e não dele mesmo. E aí Abraão lhe disse: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão, ainda que alguns dos mortos ressuscite. Mais uma vez eu pensei, toma de novo, né? E assim a parábola se encerra. E a gente pode pensar assim, poxa, mas Abraão estava muito mal-humorado nesse dia. O que custava mandar Lázaro ir lá e avisar? Gente, quando eu li isso aqui, aí eu tentei refletir hoje, atualmente. Kardec, quando vai falar da reunião mediúnica, ele diz que muitos, ao presenciar uma reunião mediúnica e verem os fatos ali colocados, poderão sair mais incrédulos do que entraram na reunião. Porque eles estão indispostos a compreender, a aceitar. Pode um espírito se materializar. Eles sairão de lá mais incrédulos. Kardec não fala nessas palavras, mas o sentido é esse. Para quem não quer enxergar, nada basta. E para quem quer enxergar, pouca coisa já é o suficiente. Tudo está no nosso querer. Ainda hoje, a gente pode até dizer: seria bom se Jesus voltasse. Porque aí, se Jesus voltar, aí a humanidade vai tomar um rumo. Eu fico pensando, será? Na verdade, Jesus já está conosco, através do Evangelho. Já está com a gente, através daquilo que os evangelistas escreveram. Através daquilo que cristãos verdadeiros, como Francisco de Assis, para citar só um, viveram e falaram do Evangelho. Então Jesus já está conosco, seja em espírito ou através daquilo que escreveram dele. E eu tenho perguntado, tem adiantado? Para muitos, sim. Para muita gente, o que já se lê de Jesus é o suficiente. Mas para muitos, não. Nós, espíritas, temos Jesus e temos o Espiritismo. Então nós temos Moisés, que também, né, tem ali o Decálogo, que é a primeira revelação. Kardec valoriza a presença de Moisés. Nós temos os profetas, que também deram orientações maravilhosas. Nós temos Jesus e temos o Espiritismo, nós temos 4. Enquanto naquela época que Jesus dizia, só tinham 2. Então, para que mais? Para que eu tenho que ver um espírito materializado? Porque aí o que ele me disser, a gente fica numa ânsia. Eu sei que é bom ouvir um espírito falar através de um médium. Isso é ótimo. A gente às vezes fica assim, não, eu só vou tomar rumo na minha vida depois que eu ver um espírito ali que, incorporado no médium, vai me trazer orientações. Será que é só depois disso? Quantas lições nós temos em que espíritos trouxeram lições maravilhosas através de médiuns maravilhosos, como Emmanuel, através do Chico, para citar só um exemplo também. E a gente fica assim, não, mas quando eu ver um espírito incorporado, aí é que eu vou acreditar. Ou quando eu ver um materializado, isso é o que me falta. E aí Jesus vai e fala para nós assim: vocês já têm Moisés, os profetas, já têm a mim mesmo, têm ao Espiritismo, ouçam-nos. Que se Jesus voltasse hoje, eu tenho opinião. Eu acho que ele seria de novo crucificado. É uma opinião pessoal, ninguém é obrigado a concordar. E eu digo isso baseado em comportamentos parecidos com o que Jesus teria se estivesse aqui
em que as pessoas foram crucificadas na internet. Eu vou citar só um exemplo também, eu estou citando só um, né? Um de cada para não estender muito. Não sei se vocês lembram, foi esse ano, mas aconteceu tanta coisa esse ano que parece que tem 10 anos. Vocês lembram do abraço que o Dr. Drauzio Varela deu numa transexual que estava presa, está presa? Aquilo tomou uma proporção gigantesca em que o país se dividiu contra e a favor do abraço. E aqueles que se colocavam contra o abraço era porque a transexual havia cometido um crime considerado hediondo. Tudo bem, não estamos questionando o crime. O crime é algo lamentável. Mas detalhe, a transexual já estava presa, já estava cumprindo pelo que fez. E eu pergunto, qual é o problema de alguém que sente-se compadecido da dor do outro, que ali ela narrava um problema que tinha vivendo ali como transexual? Qual é o problema de um indivíduo que sente compaixão, empatia, resolve abraçar o outro? O doutor Drauzio Varela foi crucificado por isso. Não estou aqui comparando Jesus com Drauzio Varela, não. É apenas uma reflexão de um comportamento cristão, na minha opinião. Se Jesus estivesse diante da transexual, certamente ele também abraçaria e falaria para ela: vá e não tornes a pecar. Porque o abraço não quer dizer concordância com o crime. O abraço é um gesto humanitário. E o que nos falta muitas vezes é um pouco de humanidade. Humanidade que faltou ao rico da parábola. Ela é um ensinamento alegórico, como eu disse, mas dá para a gente trazer para a nossa vida. E o rico enfrentou dificuldades além túmulo não por ser rico, mas por ser indiferente à dor de quem estava na sua porta. O mendigo precisava do que excedia da mesa do rico, só disso, para ter a sua fome saciada. Antes de começar essa live, eu pesquisei no Google. A informação mais recente que eu achei foi de 2018, num estudo feito em que os alimentos desperdiçados por nações ricas poderiam acabar com a fome do mundo. Jesus, naquela época, falava de algo que acontece hoje. As migalhas que caem das nossas mesas seriam suficientes para acabar com a fome do mundo. Quando se olha uma imagem, por exemplo, de países africanos em que as pessoas brigam por grãos de arroz jogados ali na terra, misturados, vi recentemente uma matéria em que as pessoas lá, elas fazem bolachas com terra e água e comem aquilo. Vejo, por exemplo, uma figura que me toca profundamente, que é o padre Júlio Lancelot, um padre lá de São Paulo, que tem feito um trabalho com moradores em situação de rua digno de aplausos por nós espíritas. Ele faz trabalhos maravilhosos, tentando levar um pouco de alimento, que a gente fala muito assim, a gente tenta, sempre que se fala em caridade material, e eu já justifiquei muito, a gente vem e fala assim, mas a caridade moral é a mais importante. Eu acho que o momento não é mais dizer qual que é a mais importante, a menos importante, porque para quem está com fome, a caridade material é a mais importante. O que não nos isenta de, ao praticar a caridade material, praticar junto à caridade moral. Que a caridade moral se dá na relação em como eu trato o outro, como eu trato o mundo que eu vivo. E aí a gente pode, muito bem, levar a caridade material, levar o alimento, e junto do alimento a caridade moral. Não a doutrinação, porque às vezes a gente pensa, não, para entregar eu preciso doutrinar o outro. Às vezes não precisa fazer pregação. Se o outro estiver disposto a ouvir, ótimo. Se não, a gente entrega mais uma palavra bem colocada, um bom dia, um olhar carinhoso, sem julgamento. Isso já é caridade moral, que pode ajudar a reerguer aquele indivíduo e auxiliá-lo de alguma forma.
Então a gente pode auxiliar na fome e iluminar o espírito. Isso é importante, auxiliar o espírito a se iluminar, melhor dizendo. Então, meus amigos, eu acho que a grande lição, já caminhando aqui para o encerramento, que essa parábola nos deixa é de que a gente precisa trabalhar em nós a indiferença que possuímos. Olhar para os outros e entender que talvez aquele que está ali é, de certa forma, vou usar o termo ponte, embora talvez seja inapropriado, mas talvez o sofrimento do outro é a ponte para que eu consiga despertar em mim a humanidade que eu não despertei. Então, o outro é uma ponte que nos leva a Deus. O que ele fez para estar naquela situação não é da minha alçada, não é do meu julgamento. Porque há companheiros que dizem, mas se ele está sofrendo fome é porque fez por merecer. Isso é de uma desumanidade impressionante. Então não precisa da gente ficar preocupado o que ele fez na outra vida ou nessa para merecer a fome que passa. Cabe a cada um de nós, dentro das nossas possibilidades, estender a mão fraterna, auxiliar e colaborar para que o mundo seja menos desigual. E assim, diminuindo a desigualdade, nós alcançaremos mais a paz, mesmo a paz, aquela não da paz interior, mas a paz coletiva que nós tanto precisamos. A gente percebe que nos países em que há mais fome, há também mais violência, mais guerras e mais coisas que simplesmente nos distanciam, né, daquela compreensão de quando é que a Terra vai ser um mundo feliz. Então a gente precisa caminhar nesse sentido e de perceber que às vezes na porta das nossas casas ou próximos de nós, às vezes dentro da nossa casa, há companheiros que precisam apenas de migalhas para continuar bem ou minorar os seus sofrimentos. Eu agradeço a todos, desejando-lhes muita paz, um bom resto de domingo e convido para retornar aqui o nosso amigo Alexandre para conduzir ainda os minutos que temos. Bom, William, brigadão. Nós que agradecemos aí a oportunidade de estar com você essa noite. Lembrando que o William estava marcado aí conosco para fazer palestra um pouquinho antes de começar na quarentena, né? Acho que 1 ou 2 semanas depois do início da quarentena, se não me engano. E é isso, viu que estamos aí juntos de novo, graças a Deus. E foi muito bacana, né? A gente ficou muito feliz. Né? Antes de encerrar, tem aqui o nosso amigo Vanderlei Silva, lá de Bilax. Não sei se acho que você conhece ele. Conheço, amigo muito querido. Fez uma pergunta aqui, ó. Vamos colocar aqui para ver. Por que há pessoas que têm mais dificuldade de aceitar as verdades do Evangelho, imortalidade da vida, que outras? São os que já atingiram um estágio através das vivências sucessivas, provas, burilamento interior, e outros estão ainda por passar. O Vanderlei é um amigo muito querido, um abraço, né, por estar aqui acompanhando com a gente. E ele é tão especial que ele já traz na sua pergunta a resposta. Vivência, né, Vanderlei? A gente às vezes percebe, como por exemplo, né, naquele caso da Rainha de França, quando ela agora precisa passar por uma experiência no mundo espiritual, ali ela enxerga aquilo que ela não enxergava antes, mas, até um detalhe que tinha esquecido de falar, é a vivência, a reencarnação que vai possibilitar ao espírito praticar aquilo que eventualmente uma vivência espiritual já lhe despertou. Então, quando se fala, por exemplo, que não dá para sair do inferno e ir para o céu, a gente precisa entender que, tirando a simbologia da passagem, de um estágio a outro, a gente precisa passar por algo chamado reencarnação. Então, simbolicamente, é possível sair do inferno e ir para o céu, mas não apenas pela vontade, pelo desejo. É necessário reencarnar. É como se a reencarnação fosse um passaporte que me permitisse agora entrar no céu, ou entrar num mundo superior, trazendo agora para uma expressão espírita. E aí, essa questão de Jesus é porque muitos estamos em estágios diferentes. Estágios que foram muito bem delineados por Alcione no livro Renúncia,
quando ela fala que é necessário conhecer o Evangelho, é necessário meditar, sentir, para depois viver. Muitos de nós, inclusive eu me incluo, estamos tentando conhecer o Evangelho. E há que se ter um cuidado, porque o conhecimento por si só não garante, vamos chamar de salvação. Se garantisse, a minha internet está falhando um pouco, espero que não tenha perdido aí o fio da meada. Tá tudo tranquilo aí, Alexandre? Não, Pode tranquilo. continuar? Tranquilo. Se conhecimento por si só garantisse resultados, olha, aquele que tem dificuldade para perder quilos, por exemplo, para fazer uma dieta, basta você pegar um livro escrito pela melhor nutricionista, aí você vai ler. Acaba a leitura, a última página, fala, pronto, posso emagrecer agora. Esperar acontecer algo do céu, né? Agora. Então, vai adiantar apenas o conhecimento? Não, mas o conhecimento é importante. Porque é a educação que vai me possibilitar uma mudança de comportamento. Mas não podemos parar no conhecimento. Os fariseus, por exemplo, eles se perderam não por falta de conhecimento, mas pela falta da prática. Lembra do faça o que eles falam e não faça o que eles fazem? Porque eles eram ótimos para dar orientação e péssimos para vivê-las. Então eram os apenas pregavam e não viviam. Então a gente, mesmo atualmente, no movimento espírita, ainda se comporta muito como os fariseus daquela época, em que conhecemos, sabemos de cor a questão do livro dos Espíritos, passar do Evangelho, recitamos, ficamos envaidecidos, e não fazemos nem o segundo passo, que é o da meditação. O que é meditação? Não é você sentar de joelho em frente à parede. Quem gosta, continua. Mas o meditar é refletir naquilo que se leu. Opa, será que isso faz sentido? Será que Jesus estava certo e eu que estou errado? Ou será que eu estou certo e Jesus errado? Porque a gente às vezes pensa isso, né? A gente tem hora que pensa que está certo e Jesus errado. Então, será que... É a reflexão. Porque quando eu reflito, aí eu começo a sentir. E para sentir, é interessante, é só se colocar no lugar do outro. Ou tentar se colocar. E a partir disso, nossa, e se fosse eu com fome? E se fosse eu querendo migalhas e ninguém me dá? Que aí quando a gente sente, fica menos difícil de se vivenciar, que é o último passo colocado por Alcílio. Então é isso, a gente tem que, por mais que a gente deseje que todos vivenciem o Evangelho, o mais importante é a gente procurar vivenciar. É a vivência pessoal, porque ao outro cabe a ele decidir um momento.